a gente quer consumir muito, né? Fazer da nossa viagem uma planilha de Excel. Mas isso é o padrão. Mas viajando mais devagar, você consegue fazer as coisas de forma mais responsável, mais pensada, mais consciente, mais intencional ali. Este episódio do Desenrola é patrocinado por Neutrogena Sunfresh. Com Neutrogena, você mantém a pele protegida o ano todo. Se a ideia é ouvir esse episódio dentro de casa, não esqueça que o protetor solar segue sendo indispensável, viu? O Neutrogena Sunfresh Dan Care, além de oferecer alta proteção para o rosto, também conta com o poder de ação antioxidante da vitamina C e toque seco. Agora, se preferir colocar um fone de ouvido e sair por aí, proteja também o corpo com Neutrogena Sunfresh, que hidrata com um toque seco e tem a textura ultra leve. Dentro ou fora de casa, o importante é cuidar da pele e sempre buscar o lado solar da vida. Olá, esse é o Desenrola, um podcast do Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que tinham tanta importância na tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. A gente começa o episódio de hoje com um questionamento. Você pensa nos impactos negativos que as suas viagens podem deixar no planeta? Que explorar o mundo é uma delícia, a gente sabe e concorda. Mas exatamente por ser uma atividade ligada ao prazer e ao entretenimento, é bem fácil se esquecer que o turismo é parte de um mercado bilionário que, dependendo da forma em que é estruturado, gera um impacto socioambiental negativo tremendo. Um dos casos mais recentes é o do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Após acabar com o sistema de reservas antecipadas, o local tem enfrentado uma superlotação de visitantes que, aliada às mudanças climáticas, vem transformando sua fauna e flora. Também são vários os destinos turísticos que estão se afundando em lixo e as cidades que têm sérios problemas de moradia pelo excesso de APs para alugar a turistas. Sem contar as populações locais, que sofrem no seu dia a dia as consequências de um turismo desenfreado e com pouca responsabilidade. Por essas e outras, muitas vezes, existe uma grande diferença entre a expectativa que a gente tem sobre um lugar e a realidade. Como viajar de forma mais consciente? Quais são as mudanças necessárias para que o turismo não só não prejudique o meio ambiente, mas também traga benefício para todos os envolvidos? Para conversar sobre esse tema super importante, está aqui comigo a jornalista e viajante Bettina Neves, que desde 2010 escreve sobre turismo para diversos veículos e empresas. Bettina, obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Tá aqui no Desenrola também o Rick Freire. Ele é um dos pioneiros da internet de viagem no Brasil e criou, no fim de 2004, o site Viagem na Viagem, onde compartilha informações sobre o turismo e centenas de dicas e roteiros incríveis. Rick, obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer. Muito obrigado por ter me chamado. Bom, gente, para começar, queria saber de vocês. Desde que vocês começaram a viajar, assim, vocês já tinham essa visão de que a viagem não podia ser só um entretenimento? Que também tinha uma responsabilidade ali do meio ambiente, da população nativa? Ou não? Como se deu esse processo, assim? Quando vocês se ligaram disso? Para mim, não. No início, até pelo momento que a gente estava, acho que ainda não se falava tanto sobre isso. Acho que a tomada de consciência maior veio depois de eu passei 2 períodos longos no Sudeste Asiático e foi ali que eu comecei a perceber, até porque naquela região o turismo é feito de maneira muito predatória, principalmente por, enfim, europeus, americanos, tem gente que estão indo para lá há décadas, então já estava num estágio diferente do que eu tinha visto em outros lugares. E ali que eu comecei a me dar conta, assim, até pelo tempo que eu passei lá, do acúmulo de lixo, do desrespeito com a fauna local, com meio que a destruição principalmente dos ambientes litorâneos, do desrespeito, assim, tratamento com os bichos, com os animais em cativeiro, e com a própria descaracterização dos lugares, assim. Então foi lá que eu comecei a me dar conta de que tinha alguma coisa muito errada, assim, e que eu precisava pensar, se eu estava falando sobre viajar e falando sobre turismo, eu precisava pensar sobre isso. Quando que foi? O primeiro foi em 2015. E você, Rick? Bom, eu sou velho, né? Eu viajo há muito tempo e essa consciência eu não tinha, até porque ela veio vindo com o tempo, né? Essa consciência ecológica, ambiental, é uma coisa mais recente. Digamos que quando eu comecei a viajar, você não só podia
pegar a estrada tomando cerveja, como as pessoas jogavam a lata pela janela, e era normal, né? Isso era ecologia de 1990, né? Mas aos poucos, né, a coisa vai aparecendo. Aqui no Brasil, o que as primeiras coisas que me chocaram foi a exploração das piscinas naturais no Nordeste, que era desenfreada, né, não tinha nenhuma regulação, e a coisa dos bugs e carros na praia, na areia, que eu sempre achei de última. Não só por uma questão ecológica, como também de segurança e por meu prazer. Eu estou ali na praia, eu não quero um bug passando na minha frente. Me lembro que assim, essas foram as primeiras coisas. Assim. Aqui no Brasil a gente não tem esse overturismo de outros lugares, então eu não me sinto culpado pelo overturismo alheio. Sim, e vocês comentaram disso também, né, de há um tempo atrás nos falar. Acho também que nos últimos anos, a gente viu muitos resultados, né? E aí, com os resultados, a gente começou a refletir, né? De assim, caramba, tá começando a vir ali a conta, né? A conta tá passando nesses lugares, né? Você falou do Asiático. Ele tem aquele caso de Maya Bay que é muito famoso, né? Que eles fecharam agora. Eles reabriram em 2022, se eu não me engano, né? Pra recuperar os corais ali da praia, né? Que tinham sido destruídos, né? Não sei se você teve contato com todo esse rolê, Bettina. Sim. Ali, quando eu cheguei ali, em questão de ano, acho que em muitos lugares dá pra ver esse salto, assim, né, de mudança pra outra. Acho que o Rick fala, eu já vi bastante ele falando de Jeri, tipo, você foi pra Jeri, eu fui em, sei lá, 2010, 2009, você vai, e depois fui em 2018, tipo, o contraste é imenso. E lá em Pipi também, na região ali de Maya Bay, quando eu cheguei ali, a primeira vez que eu fui, eu já falei, putz, tem alguma coisa que está sendo feita de maneira bastante irresponsável aqui. E com o tempo eles fecharam uma época, aí abriram de novo, e agora já não pode ir mais lá na praia, né? Tem várias hoje em dia tem né? muito mais gente viajando, né? Tudo advém da democratização das viagens. Exato. O turismo de massa é primo, irmão da democratização das viagens, né? Então, a gente faz parte de uma elite, né? E tudo que sempre que a gente olha num lugar e não tem gente na nossa bolha, a gente acha que tem gente demais. Em alguns lugares tem gente demais mesmo, e a gente é um pouco dessa gente demais também. Sim. Mas tem muitos lugares que já começam a reagir dessa maneira, fechando essas super atrações que foram totalmente descaracterizadas ou que estão matando, né, a vida selvagem. Então a gente tem lá na Tailândia, lá Pipi, que não pode mais entrar na água, na praia. Na Grécia, Navajo Beach, em Zakynthos, também está proibido entrar por baixo, agora é só por cima. Tem uma ilha em San Andrés, que é Caio alguma coisa, que já há um tempão tá fechada a visita. Lá em San Andrés o turismo lá é uma coisa incrivelmente predatória. Então os lugares estão reagindo dessa maneira, mas ninguém sai do turismo, ninguém se fecha ao turismo, isso ninguém volta atrás. Entrou no turismo, é um caminho sem volta. O turismo, o contato do turismo com o lugar é o pecado original daquele lugar. Ele será modificado para sempre. Daí precisa controlar os efeitos e as consequências. E essa questão da democratização deixa tudo até mais complexo, né? Porque é isso, né? A gente, aqui no The Summer Hunter, a gente costuma falar que viajar é um privilégio que a gente gosta muito, né? Mas é bom que isso deixe de ser um privilégio, né? Que todo mundo possa ter acesso a isso, mas tem esse porém, né? Esse contraponto. O que vocês levam em conta, assim, na hora de planejar uma viagem, pensando nesse lance do impacto negativo? Tem alguns pontos? No meu caso, pro meu consumo particular, faz tempo que eu não viajo para mim, assim. Eu sempre penso na melhor época, que indo na melhor época significa também não ir na época mais cheia, né? Tem uma coisa que eu não faço de jeito nenhum, e daí eu acho que essa é a minha
a minha posição pessoal, que eu digo, não, eu não vou fazer isso, é andar de cruzeiro. Esses cruzeiros de um dia em cada lugar. Tem um cruzeiro que eu acho legal, que é esse cruzeiro que te leva para lugares onde você só chega de barco mesmo. E daí, tipo, no Alasca, na Patagônia, ou mesmo ali no Amazonas, esses cruzeiros eu aprovo. Agora, esses de ilhas gregas, Mediterrâneo, sei lá o que, pelo amor de Deus, Caribe, que desembarcam 2.000 pessoas, 3.000 pessoas juntas em Veneza, pelo amor de Deus, isso eu não faço. Essa é a minha contribuição. Eu tô fora dessa. Agora, de resto, assim, no meu papel de comunicador, de explicador dos destinos, eu tento explicar os perrengues, eu tento dar a real. Eu não sou aquele fuinha também que fala assim, não vá de jeito nenhum, não faça isso. Mas eu explico o que você vai passar para entrar na Gruta Azul em Capri. Até hoje eu não consegui fazer uma pessoa desistir de ir à Gruta Azul de Capri se ela foi a Capri, mas eu explico que é um perrengue e tudo que está envolvido. Mas outras pessoas, elas põem na cabeça, elas não vão deixar de ir porque você avisou que não vale a pena. Precisa ser uma coisa muito grave. Eu acho que, assim como pensar em reduzir o impacto em qualquer outra área da vida, é uma questão bem desafiadora, porque precisaria de uma transformação no sistema no geral, né? Não é só isso. Mas nessa tentativa assim, de redução de danos, né, para pensar em outro jeito de viajar, eu acho que eu hoje me informo muito melhor, então de entender que tipo de turismo é feito nesse lugar, qual é a relação desse lugar com o turismo, que tipo de efeitos o turismo tem lá e teve lá nos últimos anos, muito dessa coisa da época do ano que ele também falou, né, o que acontece em cada época do ano, se tem alguma época que a questão do excesso de pessoas, que se isso acontece em alguma época do ano, né, se é um lugar que eu vou depender de excursões lá, é um lugar que eu vou ter que comprar passeios organizados por outras empresas, e se sim, com que tipo de empresa eu vou fazer isso, que tipo de hospedagem que eu vou escolher lá. Eu acho que isso varia muito com o destino, mas que jeitos que eu tenho de fazer com que o meu dinheiro chegue mais perto da comunidade e mais longe de grandes empresários internacionais que não moram ali, sei lá, sabe? E o que eu posso fazer com o meu minúsculo impacto ali, sabe? Sei lá, recentemente eu comprei uma garrafa de água que já vem com filtro para você poder beber água da pia. E é óbvio que eu sei que eu não vou salvar o mundo com isso, mas eu me importar um pouquinho com a minha pegada individual até me faz, sei lá, me dá um senso de responsabilidade com aquilo. Sim. E vocês dois comentaram desse excesso de turistas, né? Eu acho que a gente falou muito nos últimos anos sobre overtourism, né? Que é esse excesso de pessoas indo para um mesmo lugar, assim. Vocês viveram experiências, assim, na pele mesmo, de sentir esse overtourism nos últimos anos, assim, em algum lugar? Você falou de Capri, né, Ricardo? Não, Capri, o problema é essa atração específica que não comporta todo o interesse que ela desperta. Todo mundo que vai a Capri passa um dia, turista de um dia só sempre é um problema, né? Se a gente conseguisse fazer todo mundo viajar devagarzinho, seria muito mais interessante para o meio ambiente e para os lugares também. Em Noronha, por exemplo, tem uma política de pagamento de taxa de permanência. Quanto mais você fica, mais caro fica, deve ser o contrário. Quem vai para ficar 2, 3 dias tinha que pagar mais por dia do que quem fica 7 dias, que vai consumir a ilha de uma maneira menos predatória. Aquele povo que passava um dia só, nos pacotes que vendiam de 5 dias em Porto de Galinhas e 2 dias em Fernando de Noronha, ou o pessoal que chegava de navio, e daí todo mundo ao mesmo tempo andando pelos mesmos lugares, aquele mar de bug andando junto num lugar que devia ser ecológico, era um absurdo, ainda bem que não tem mais. Mas eu vejo que assim, no Brasil a gente tem o nosso overturismo é muito pontual, assim, localizado em poucos lugares e é muito sazonal. Réveillon, carnaval e feriado, com vários lugares na praia ou na serra ficam insuportáveis, né? São aqueles engarrafamentos horríveis e tal. A gente não tem essas temporadas prolongadas. Hoje em dia na Europa se fala que maio já está tudo cheio. Uhum. Mas eu acabei de vir da Europa e é incrível, assim,
lugares como Sintra ou Lisboa, você vai visitar as atrações e tá igualzinho ao Vaticano. Você entra e vai em uma fila que você não para e não sai, e fica lá 45 minutos nessa fila fazendo o circuito dentro do palácio, dentro da Torre de Belém, sem poder voltar atrás e sem poder circular, porque tem muita gente naquele lugar ao mesmo tempo. Ou seja, tinha que ter muito menos, isso tinha que ser regulado. Que nem lá em Yosemite que você falou. Depois que acabaram com as reservas antecipadas de horário, o parque está sofrendo. Não tinha que ter acabado com as reservas antecipadas de horário. Né? Tem que organizar, todo mundo tem que organizar. É o único jeito de regular essa bagunça. Isso não vai partir espontaneamente das pessoas que forem altruístas e que pensem no coletivo e que tenham consciência. Elas são uma minoria que, ao tomar as suas medidas próprias de redução de danos que a gente toma, a gente está influindo muito pouco, mas quem tem poder para imprimir essa redução de danos em grande volume é o poder constituído. Os governos, os órgãos regulatórios têm que canetear e a gente tem que organizar esse acesso para todo mundo poder ir, mesmo que escalone esse negócio aí, nem todo mundo consiga ir em todos os lugares, que forem só os mais organizados. Total, com certeza. Sem essa regulamentação, sem limite de visitantes, sem limite, não tem mudança. Era até uma pergunta, assim, quando vocês estavam falando aqui, eu estava pensando, né? Se uma viagem sustentável, que nem moda sustentável, a gente comenta aqui, né? Algo meio impossível de existir, sabe? Ou não, tem jeitos de existir. Eu acho que tem, só que passa por uma mudança não só pessoal, com certeza, né? Uma mudança estrutural muito grande. O que vocês acham? Não, tem como ter uma vida sustentável? Exato. Não, né? No sistema atual, na cultura atual, não. Então, é tudo uma tentativa de desconstrução e construir outra coisa, né? Que ninguém vai fazer sozinho. Ninguém vai fazer por vontade própria. Como ele falou, não vai ser pelas pessoas altruístas. Vai ser por uma mudança estrutural muito grande. E Rick, você tinha comentado até, né? E você comentou várias vezes falando que o Brasil tem muito menos, né? Turista do que poderia ou deveria ter, assim, falando, né? A gente não sofre tão diretamente como a Europa, por exemplo, com os países da Europa com overtourism, né? Deixando de lado um pouco, assim, a sustentabilidade, por que você acha que isso não muda aqui? Falta algo para convencer, assim, os brasileiros a trocarem Costa Brava pela Costa do Cacau, por exemplo? Nem tem tanta gente assim que troca o nosso litoral por fora. Acho que não falta muito turismo doméstico, não. O turismo doméstico é excelente. Falta trazer mais gente de fora e falta convencer o brasileiro a viajar na baixa temporada pelo Brasil, que seria fantástico, porque todo mundo viaja no mesmo período, que nem sempre é o melhor período de cada lugar, inclusive em termos climáticos, né? Você tem uma época seca no meio do ano que seria ótimo para ir à praia no Sudeste, por exemplo, e as pessoas não vão, deixam para ir no verão quando chove muito. Ou as nossas férias escolares talvez estejam na época errada, mas antigamente havia campanhas para o brasileiro viajar na baixa temporada e o nosso trade, os nossos empresários são muito tacanhos, eles não têm uma política de preço de baixa temporada também para atrair as pessoas. A gente só tem preço de alta temporada e altíssima. Quando chega, não tem descontos substanciosos, mesmo os prestadores de serviço. O bug em Jericoacoara não vai variar de preço durante o ano, só vai ficar mais caro no Réveillon e no Carnaval. A pessoa prefere não trabalhar do que trabalhar por menos. Uma vez, há muito tempo, eu ouvi de um empresário, dono de resort, ou gerente de resort, alguém de resort, que eu falei, puxa, lá em Punta Cana, Punta Cana estava estourando entre os brasileiros, era 2011, 12, o Brasil tinha descoberto Punta Cana e o maravilhoso mundo do all inclusive. E eu falava, lá, se você vai na baixa temporada, lá você consegue diária de $100 para 2 pessoas, com tudo incluído, mas é na baixa temporada quando chove. Por que vocês aqui, quando chove, vocês não
não baixam os preços. Não, porque daí vai atrair um tipo de público que o meu público não, com quem o meu público não quer conviver. Então tem uma coisa de camarote e pipoca, né? Uma questão social, permeia né? a sociedade brasileira, e isso atrapalha também, porque se fosse mais barato você viajar em maio para o Nordeste, talvez tivesse mais gente indo em maio para o Nordeste, em vez de ficar os resorts batendo lata. Mas para o exterior, a gente não tem comunicação, não tem um passe aéreo. O Brasil, a gente quando vai para a Ásia, quando vai para a Europa, a gente faz circuito. O europeu ou o americano, quando vem para a América do Sul, quer fazer circuito também. E aqui é impossível fazer circuito. E não tem também ligação entre os destinos turísticos da América do Sul. Eu me lembro de ter o voo mais inusitado que eu já fiz na vida na América do Sul foi um voo de Lima para Foz do Iguaçu. Eu tinha ido ao Peru e descobri que tinha esse voo da LAN, que agora é Latam, né? De Lima para Foz do Iguaçu. Eu falei, vou voltar para Foz do Iguaçu que eu preciso ver umas coisas lá em Foz. Eu sempre tenho que ver alguma coisa em algum lugar. Tá tudo sempre se atualizando. Daí desci no aeroporto de Foz do Iguaçu, fui lá pegar a fila dos brasileiros do controle de passaporte e eram 3 pessoas, o resto todo era gringo. E eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, eu nunca vi tanto gringo chegando no Brasil. Claro, estavam fazendo o circuito da América do Sul, eles foram para Cusco e estavam indo para Foz do Iguaçu. Né? E a gente não tem muitas dessas ligações. Tinha que ligar Cartagena com Manaus, Atacama com o Rio de Janeiro, tinha que ter umas coisas que permitissem as pessoas fazer uma viagem pela América do Sul com mais facilidade. E no Brasil também tinha que ter um passe aéreo, tinha que ter voos, pega uma low cost que a gente não tem para fazer rotas turísticas, né? Falando nisso, né, tem um levantamento do Conselho Mundial de Viagens e Turismo e ele revelou que de 1,4 bilhões de viagens internacionais feitas em um ano, mais de 36% tinham como destino uma das 300 cidades mais populares do mundo. Ou seja, tá muita gente indo para o mesmo lugar, né? Queria saber de vocês, assim, que viajam muito, como vocês decidem os lugares para onde viajar, inclusive para fugir desses lugares comuns, assim? Eu tenho focado muito em conhecer melhor o Brasil esses últimos tempos e principalmente fazer turismo de natureza, que é o que tem mais me interessado. Então, ano passado, sei lá, eu fui pro Petar, que é um lugar que eu acho que até se conhece pouco fora do estado de São Paulo e tal. E é um lugar muito conhecido por ir com escola aqui, né? Porque é um público grande deles. Até foi engraçado que a minha família era a única que não tava com criança. E pô, é um lugar incrível, uma das faixas ali de Mata Atlântica mais preservado. O parque é super bem estruturado, as cavernas são incríveis. Tipo, é um lugar muito a ser descoberto, assim. E ano passado eu fiz uma viagem pra Grécia e que eu acho que eu testei um pouco do que a gente tá falando aqui, de passar bastante tempo num lugar só, então eu fiquei, sei lá, 2 semanas em Atenas, claro que eu tive essa possibilidade ali, mas viajando mais devagar você consegue fazer as coisas de forma mais responsável, mais pensada, mais consciente, mais intencional ali. E eu fui para umas ilhas bem fora do circuito, das Ilhas Sporades, que ficam para um canto lá. E fica claro ali, pô, a gente tem, sei lá, mais de 1000 ilhas na Grécia, por que as pessoas vão para o mesmo lugar, né? E acho que você vai em qualquer... Se você for para Paris e você ir um pouquinho pro canto, você vai ver que tá todo mundo concentrado num miolo ali e saindo bem pouco, você já consegue sair desse excesso de gente, assim. Acho que, como ele falou, ele não conseguiu fazer ninguém desistir de ir na Gruta Azul ainda. Eu acho que é justo as pessoas quererem conhecer esses lugares mais conhecidos, mas se informar um pouquinho e quebrar os preconceitos ali e se propor a explorar um pouquinho mais, eu acho que dá pra sair, sabe? Eu acho que na própria pesquisa, né? Às vezes é porque a gente vai recebendo reels do Instagram de um lugar e aí fica impactando um monte com esse lugar clássico ali, né? Mas quando a gente começa a procurar sobre um lugar pouco conhecido, às vezes acho que é quase impossível não surgir a vontade de ir lá ver, né? Então, acho que tem muito de pesquisa, né? E você, Rick, como você encontra, assim, esses lugares mais diferentes para viajar? Eu queria endossar isso que a Bettina falou, assim, as pessoas, elas têm o direito de ir nesses lugares, elas sonham com esses lugares também. A gente já foi, e daí
E muitas vezes não tem oportunidade de viajar para tantos lugares. E nem ficar tanto tempo, né? E nem ficar tanto tempo. Então, você quer ir para aquele lugar super conhecido que todo mundo fala que é incrível, né? E é válido também. E, ao mesmo tempo, esses novos lugares que aparecem no Instagram são novos lugares que viram destinos de massa instantaneamente também, né? Então, não são também lugares... Não é que a pessoa está indo para a Geórgia ou para o Uzbequistão. Não, ela encasqueta de ir num lugar que ela viu no Instagram, que é muito difícil de chegar e que atrapalha todo o roteiro dela, foge ao tema, mas ela precisa ir porque ela viu no Instagram a montanha colorida em Cusco. Um lugar que é a mãe de todos os perrengues da natureza. Você ainda anda de burrico não sei quantas horas, ou caminha não sei quantas horas na altitude, vai e volta, isso depois de fazer uma viagem de ônibus de Cusco para lá. E uma coisa que não tem nada a ver com o tema, Peru, o Incas, tudo, tem tanta coisa mais interessante para você chegar num lugar onde vai estar nublado e não vai ter o efeito das cores que você vai ter que botar no Photoshop. Descobrir um lugarzinho legal mesmo e tal, é para poucos mesmo. Eu acho que o turismo de massa sempre vai ser para lugares massificados. Daí eu até prefiro os clássicos. Os clássicos, pelo menos, eles têm mais substância, né? E os clássicos também existem formas de visitá-los de uma forma mais consciente e sustentável e que tenha uma experiência melhor, né? Como um exemplo que vocês disseram visite fora da temporada. Muitas vezes, apesar que hoje em dia é difícil, às vezes, alguns lugares até fora da temporada tá lotado, né? Tem outras dicas, assim, que vocês pensam para quem quer visitar esses lugares que são muito clássicos e, como a gente falou aqui, são super válidos também. E de uma forma mais sustentável e que tenha uma experiência melhor também, né? Essas 2 semanas da Bettina em Atenas, elas valem para qualquer lugar. Prova, né? Dá certo, muda a vida. Eu fiquei 2 semanas em Lisboa também. Uma semana com aquela programação muito rígida e cronometrada, que eu precisava ver um monte de coisa, atrações, tinha que refazer um monte de imagens e verificar, conferir como estava o acesso, não sei o quê, mas a última semana foi de férias. E foi uma semana Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E foi muito bom, que eu falei com pessoas, elas que sugeriram lugares, eu fui com elas, eu não fiz nada. No último dia apareceu uma dica de uma terapeuta da minha sócia, vai nesse lugar, daí eu consegui, daí sim, a única reserva que eu fiz, fui lá, deu certo. Isso foi sensacional. Mas é porque eu tinha tempo, né? E as pessoas, elas são... É muito difícil convencer alguém. Eu sempre peço assim, fique um dia a mais. Um dia, olha o que eu estou pedindo. Um dia a mais em cada lugar do que você acha que você deveria passar. Mas o ideal é passar mais tempo ainda. A gente quer consumir muito, né? Fazer da nossa viagem uma planilha de Excel. Mas isso é o padrão. E eu acho que é ficar atento a algumas iniciativas, sei lá, quando eu fui para Veneza, eu descobri um movimento lá que chamava Veneza Autêntica, que é uma organização que meio que advoga a favor da população local de Veneza, que estava sendo expulsa pelo excesso de turista e tal. Então, eles organizavam experiências, organizavam alguns tours especiais e também meio que congregavam ali, faziam um guia de restaurantes, bares e lojas que eram de moradores locais, então... E davam, enfim, conscientizavam sobre isso, davam alguns caminhos para você percorrer Veneza de outra forma, assim, né? E consumindo onde valia a pena, ajudando os locais a ficarem ali. Então, ficar atento a alguns movimentos que existem nos lugares clássicos para conseguir viajar melhor, para sua experiência ser melhor e ser melhor para aquele lugar. Total. E a gente já comentou um pouquinho de redes sociais, né? E sempre que a gente vai falar sobre um tema aqui, a gente fala como as redes sociais mudaram quase tudo, né? Na nossa existência, assim, parece, a nossa relação com o prazer, inclusive com viagem, né? E vocês lembram de algum lugar, assim, que vocês tiveram uma expectativa, realidade, assim, atravessado pelas redes sociais, igual o Rick falou, de chegar e, enfim, não ser aquilo que você imaginava? Bom, eu falei já de Pipi, que eu acho que é o meu maior exemplo. Eu acho que no Sudeste Asiático como um todo eu tive algumas experiências. Eu acho que eu fui para lá um pouquinho antes do boomzinho de brasileiros que começaram a descobrir mais essa região nos últimos anos. Mas eu tive algumas
principalmente nas ilhas, até por estar acostumada com a cultura de praia brasileira, chegar lá esperando uma coisa não tem nada a ver, e é isso, pelo turismo extremamente predatório ali, foi uma coisa que eu não queria nem mais falar desses lugares. Eu falei muito desses lugares como comunicadora e hoje eu não quero mais falar deles, de uma série de lugares. A Rosana Herman estava em Santorini, ela fez umas ilhas agora gregas, ela fez Creta, Santorini, depois ela foi uma ou duas bem não famosas, mas ali nas Secrets também. E ela postou uma coisa muito engraçada, que ela sai de manhã correndo, ela sai de manhã para correr, e daí ela saiu às 8 horas da manhã em Santorini, ela estava em Ia, eu acho. Daí ela saiu e nessa hora da manhã só tem gente na rua, os turistas não acordaram ainda, só tem limpeza, caminhão de limpeza, caminhão de entrega, gente tirando lixo dos lugares e botando. E tinha só essas pessoas, a Rosana Herman correndo e influenciadoras de vestido longo esvoaçante tirando fotos. Ela falou, é tudo mentira, gente! Aquelas fotos que a gente vê, elas acordam às 7h30 da manhã para fazer antes que as pessoas cheguem. Esses lugares são irreais. E é engraçado, né? Quando eu comecei a blogar, uma das qualidades da blogagem com relação à publicidade e à imprensa também, era que as nossas fotos eram ruinzinhas e mostravam os defeitos, né? Eu, por exemplo, não uso foto comprada no meu site de jeito nenhum, que eu falo assim, não, tudo tem que ter o mesmo padrão de ruindade, que imprime uma certa verdade. E o mundo das influenciadoras, dos influenciadores, virou mais artificial do que as fotos de divulgação. São, né? Aqui no Brasil, uma coisa muito engraçada, que era um conteúdo que eu precisava ter, que surgiu... Eu sei tudo de praia no Brasil. Daí, quando aparece alguma coisa de praia que eu não tenho, eu fico louco. E como assim? Eu não conheço, eu não tenho esse conteúdo. Daí tem um fenômeno lá em Maragogi que explodiu nos últimos anos pelas redes sociais, que foi batizado do Caminho de Moisés, que é um banco de areia que emerge na maré 0.0, só nessa maré que aparece, 0.0 ou 0.1, ou maré negativa, porque tem também. E daí, durante 1-2 dias, esse banco de areia se forma indo da beira da praia para o meio do mar. E daí, nas redes sociais, o que aparece, tomadas de drone, aquele lugar vazio, lindo, né, aquela água caribenha lá de Maragogi. Daí, a última vez que fui para Maragogi, eu falei, eu tenho que marcar minha viagem para um dia de maré 0.0, que eu preciso ver esse negócio. Daí marquei, a minha viagem toda foi construída para eu estar em Maragogi num dia de maré 0.0. E eu fui lá, e pelo amor de Deus, a saída de jogo do Corinthians. Tanta gente nesse banco de areia e uma profusão de balanços com flores artificiais para as pessoas tirarem foto pagando R$10. E bares vendendo, estandes vendendo drinks tropicais. É um show de horrores, mas nas redes sociais vai aparecer só o pessoal no balanço com aquelas flores, tomando um drink, ou aquelas fotos irreais que não existem mais, porque nunca mais vai ter algum dia de maré 0.0 com sol, que esse banco de areia do Caminho de Moisés esteja vazio, que nem aparece. Uhum. E para mais do que influenciadores, né? Hoje tem até um fenômeno que ficou chamado de set jetting, né? Que é você viajar por onde séries foram filmadas ou algo do tipo, né? Então você vai, basicamente, claro, você quer conhecer, mas muita gente vai para tirar uma foto daquele lugar onde sua série foi gravada, ou algo do tipo, né?
É muito voltado para redes também, né? Sim, muito voltado para foto. Acho que fiquei pensando em muitos lugares aqui no Brasil que viraram esse lugar da foto e tem fila para tirar foto ali na Pedra Furada de Jeri, né, no Fervedor do Jalapão, na Cachoeira de Santa Bárbara, que é super longe de Alto Paraíso, onde a maioria das pessoas fica. As pessoas acordam 4 da manhã para viajar 2h30 para ficar na fila, para ter tempo contado para ficar na cachoeira. E é muito, muito louco isso, né? E eu lembrei há um tempo que eu estava pesquisando esse assunto de como que o Instagram transformou alguns lugares nos Estados Unidos, no estado de Wyoming e até alguns outros estados que é um estado com uma paisagem bastante virgem, floresta, lagos, montanhas e tal. E uma época, eles pediram para as pessoas pararem de taguear os lugares ali, né? Tipo, fizeram uma campanha para as pessoas pararem de taguear, porque tava tendo excesso de gente em lugares que antes não tinha ninguém. Tava assustando os bichos, tava depredando as trilhas e tal. Caraca. E é um fenômeno junto à rede social com a banalização da fotografia. Porque quando eu comecei a viajar na década de 80... era muito caro fotografar. Só os japoneses fotografavam em série, porque eles tinham revelação barata lá. Mas a gente contava o número de fotos que podia tirar. Tinha muita gente que nem fazia cópia de tudo, mandava revelar os contatos que a gente falava, e escolhia quais fotos seriam ampliadas. Porque era muito caro. Eu fazia crediário. Você ia na fotótica, sei lá onde, e revelava suas fotos de viagem em 3, 4 vezes. E, de repente, essa coisa de tirar foto ficou grátis, né? A minha primeira digital, eu comprei em 99 para começar a fazer um site chamado Freires. Cabiam 20 fotos no disquete. no chipzinho lá. 20! E hoje você faz 1000 fotos no celular. Então, juntou essas duas coisas e a gente tem que registrar em série. Se não tem foto, não existiu. Exato. E em oposto, né, esse turismo de massa, que tem muitas dessas características que a gente está comentando aqui, né, no nosso papo, vem crescendo muito vários outros formatos de turismo, entre eles o turismo de base comunitária, né? Que é um turismo ali que vai privilegiar, ele é feito ou pelas pessoas ali, moradores locais, ou em parceria com eles, né? E é isso que você comentou, né, Bettina, de que às vezes é um lugar que tem um turismo muito forte, mas os moradores mesmo daquele local ali não ficam com R$1 dessa grana, né? Porque são grandes empresas que estão ali por trás. Então, esse turismo de base comunitária vem para tentar combater um pouco isso, né? E também combater, às vezes, tem muito uma estereotipização, né, do modo de viver dessas pessoas ali nesses lugares. Vocês já tiveram contato com esse turismo? Como que é? Eu fiz a travessia do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que é uma experiência de... Não vale. Ah, vale, vai. Porque eu ia dizer isso também. Pô, mas... Bom, que aí pode dar a experiência dos dois sobre o mesmo. Eu acho que é uma experiência de turismo de base comunitária até antiga, assim como o Vale do Patina, ali na Chapada Diamantina, é uma que é feita há bastante tempo, né? Exemplo que eu ia dar, mas eu não quis. Acho que essas são as mais tradicionais, assim, né? Nos últimos anos eu tenho visto muita coisa sendo feita nesse sentido. Eu até por eu ter começado a me interessar mais por isso, eu já tô vendo bem mais agências. A Amazônia, né? Tem muito agora. Bastante coisa na Amazônia. Acho que tem bastante coisa surgindo, assim. Acho que é uma oportunidade de... A gente tá num bom momento de pesquisar mais sobre isso e de procurar apoiar essas iniciativas, né? De alguma forma. E quais as diferenças você sentiu, Bettina, nessa experiência? Eu acho que na maioria das iniciativas ali de turismo de base comunitária existe uma coisa de abrir mão de conforto, no geral, né, de confortos e conveniências, para ter uma experiência mais... Ainda que tenha algumas voltadas para o público de luxo também, mas... então, ali nos Lençóis Maranhenses, você dorme na casa dos moradores, dorme em rede, né? Eu acho que ali tem uma imersão muito maior no lugar, uma possibilidade de conexão com aquelas pessoas de uma outra forma que você não teria. E você vê o caminho ali, o seu dinheiro está indo mais diretamente para a mão de quem está fazendo a sua experiência. Esse dos Lençóis é um exemplo muito feliz, né? Porque é um lugar que as pessoas querem conhecer, querem visitar. Assim, elas não querem visitar o Jequitinhonha, não está na lista de desejos de viagem dela. Precisa ser incutido, ou precisa despertar aquela coisa, precisa ser especial para dizer, eu tenho que visitar o Jequitinhonha, porque essas pessoas... Não, elas vão para
para fazer a travessia dos Lençóis não é por altruísmo, é por egoísmo. Elas querem ter um contato com o interior dos lençóis do parque que as outras pessoas não têm. E também, daí, algumas pessoas, como a Betina, vão ter também essa satisfação de conviver com a população local, né, de origem lá, aquela coisa casa de areia. Mas é uma coisa que só é possível porque, de novo, é regulado, não dá para construir dentro do parque. Eles eram habitantes originais, eles estavam lá, tiveram a sorte de estarem no caminho, né, da travessia. O Vale do Pati deve ser a mesma coisa também. Eu não fui ao Vale do Pati, mas está dentro de um parque nacional. Você não pode chegar a um grupo hoteleiro e construir alguma coisa lá. Então, essas circunstâncias são muito interessantes, né? A gente tinha que construir mais dessas circunstâncias para permitir esse tipo de turismo em lugares cobiçados. Uhum. Porque eu acho que aí é que a experiência fica legal para quem tá nesses lugares, né? Porque é isso, né? Às vezes a gente não pode esquecer que a gente, como turista, também pode estar prejudicando muito quem mora nesses ambientes, né? E, enfim, tem que entender esse peso também em cima da população local ali, né? E também consegue ter experiência com essas outras formas de cultura, né? Porque, enfim, eu acho que uma das coisas mais legais ali, né, de viajar, né, tá em encontrar formas de viver completamente diferentes e ter contato com, enfim, outros aprendizados ali, né, outras sabedorias. Isso é muito incrível. Queria que vocês contassem pra gente, assim, algumas vezes que vocês descobriram em viagens, assim, modos de viver, diferenças culturais que marcaram vocês. Já que eu falei dos lençóis, eu lembro de falar com uma das donas das casas. Eu falei, puxa, mas aqui a temporada dos lençóis é mais ou menos de maio a setembro, outubro, né? Como é que é no resto do ano? E eu falei, como é que é em janeiro? Aí ela falou, em janeiro a gente espera maio chegar. Enfim, e para além de... É óbvio que tem uma necessidade de... Claro que tem uma realidade social muito difícil ali daquelas pessoas. Não tô falando disso, mas... Dessa relação com o tempo, né? Com a espera e da relação com a natureza dali. Eu acho que nesses contatos mais imersivos eu tive bastante... Nos meus períodos no Sudeste Asiático também. Eu acho que quando eu conseguia me deslocar das cidades maiores e para as áreas mais rurais, ainda que nem sempre seja fácil se conectar com a população local, mas nas oportunidades que eu tive a cultura oriental me tocou bastante, assim. Assim, na minha história de viagens... Quando eu viajei para a Ásia... eu não viajei de um jeito muito confortável demais, então não tive muito. Eu era um publicitário que andava em hotéis bacanas e não sei o que, não tive experiências transcendentais com pessoas comuns. Aqui no Brasil também a gente acaba entrando muito em contato. Uma coisa que sempre me marca são os forasteiros que escolhem morar em outro lugar. Isso sempre... Eu sou fascinado por isso. E você sair de um lugar qualquer e se instalar, pode ser do exterior ou do Brasil mesmo, e se instalar num lugar novo para construir uma coisa no turismo. E tem muita gente muito legal que faz isso e que tem muito amor pelo lugar. Normalmente são as pessoas que querem preservar o lugar. Tem vários também que querem destruir, né? Mas você encontra algumas pessoas genuinamente interessadas em fazer o local não perder o seu encanto. Atualmente eu preciso fazer um instituto para a preservação do coentro na culinária nordestina, porque tá em vias de extinção por causa do paladar do turista paulista. Então, no Nordeste, eles já não servem mais coentro nos restaurantes, porque o paulista sempre reclama, e daí também Dendê tá indo embora. E, e a gente precisa... É por isso que a gente precisa de turista estrangeiro, o turista estrangeiro gosta de coentro, é acostumado com coentro. Na cozinha mexicana, na tailandesa, que a gente não tem, mas peruana, tudo que a gente importa aqui, a gente tira o coentro, graças ao paulista. E... para finalizar o nosso papo, depois de viajar tanto pelo mundo, eu queria saber o que continua fazendo com que vocês tenham vontade de continuar na estrada?
Olha, hoje eu viajo menos do que eu já viajei, até porque a natureza do meu trabalho mudou um pouco, mas eu faço menos viagens e com mais qualidade. E também faço bastante trabalho remoto, então fico bastante tempo em alguns lugares trabalhando. Mas a minha vontade por movimento, por estímulos, por novas paisagens e por continuar comunicando sobre viagem continua. Mas acho que agora me importa um pouco mais o que eu vou buscar nesses lugares, como eles se relacionam com o meu momento de vida também, qual que é a minha intenção nessas viagens, como é que eu escolho meu destino. E então, por isso que eu falei, nesse momento, para mim, tem feito mais sentido viajar pelo Brasil, apoiar essas novas iniciativas, apoiar e divulgar novas iniciativas, apoiar e divulgar ecoturismo. Então, é isso que tem mais me interessado. Assim. Então, pensar as viagens se relacionando com o que eu estou buscando agora. Assim. Eu viajo muito, eu preciso atualizar conteúdo. Então, eu tenho viajado muito para os mesmos lugares e preciso voltar ainda para os mesmos lugares. Mas assim que eu puder, eu quero voltar a viajar para lugares que eu não viajo há muito tempo, porque não são top of mind do público do meu site. Então, vou fazer algumas viagens para mim e eu quero rever também lugares, principalmente na Ásia, que faz muito tempo que eu não vou, desde 2005 foi minha última viagem à Ásia, eu quero muito voltar. Mas a coisa de estar num lugar... eu adoro... Aqui no Brasil, eu adoro chegar nos lugares que eu já conheço e saber que eu me oriento, que eu posso chegar em qualquer lugar que eu sei para que lado que eu vou. Eu acho isso fascinante. Eu gosto dessa familiaridade. E no exterior eu adoro ter que falar outra língua, ter que decifrar cardápio, comer umas coisas que eu não vou gostar, cair em roubada é bom também de vez em quando, pegar direção totalmente errada, andar de transporte público, que eu ando aqui também, mas viver uma vidinha diferente, para mim já está valendo. Posso ir ali na esquina que eu vou gostar. Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest. Perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção: te inspirar a levar uma vida leve e em busca do sol o ano todo. Bom, para começar eu queria saber, gente, vai ser difícil eu acho, mas a praia mais incrível que vocês já visitaram? Eu sou fascinado por praias, claro, clichê, de areia branco talco e mar azul, transparente, turquesa, celeste, bebê. Eu acho que a experiência mais incrível que eu tive foi em Los Roques, na Venezuela, que é um arquipélago de ilhas que são areia pura. E para mim marcou porque eu tirei a foto. Uma foto tinha uma boia lá abandonada, uma boia amarela. Abandonada não, mas ela estava naquele momento sem o dono dentro, dono ou a dona, uma boia amarela naquele mar lindíssimo. Daí eu tirei uma foto que virou o logotipo do Viagem na Viagem, a famosa boia que mudou a minha vida. Então eu tenho que ser Madrisquí, em Los Roques é a minha praia da vida. Eu vou dizer uma que eu tô mais fresca, que é as praias ali de Boipeba, Tacimirim, Coeira, Moreré, Ponta dos Castelhanos. Ali pra mim, um sonho. O que vocês curtem fazer pra relaxar? Ler, passar tempo na natureza, sentar na grama e tomar sol com café de manhã, tocar instrumentos, ouvir música. Eu adoro ir à praia. Se vocês quiserem me contratar aí pro Summer Hunter. Se vocês pudessem escolher um lugar no mundo pra estar agora, qual seria? Eu queria estar em Floripa, que é onde eu quero morar em breve, pra onde eu quero me mudar em breve. No meio da pandemia, eu pensei assim, se eu nunca mais puder viajar na vida, onde eu quero estar? Onde eu quero morar? E é no Rio de Janeiro. E é onde eu tô agora. E é aqui que eu queria estar mesmo. E a última pergunta é: a tradução de verão perfeito para vocês? A minha tradução de verão é automaticamente o litoral norte de São Paulo, que é onde eu passei a maior parte dos meus verões. Então, essa
essa relação da Mata Atlântica, da serra, perto do mar. Mar, montanha, água salgada perto da água doce. Uma chuva aqui e ali. A minha tradução de verão tem muito a ver com isso. Siriguelosca sem açúcar. Rosca de siriguela. Maravilhoso. Bom, gente, é isso. Queria agradecer muito vocês por esse papo. Obrigada por estarem aqui no Desenrola. Imagina, foi um prazer. Adorei. Obrigada, Dandara. Obrigada, Rick. Obrigado, passou rapidinho, adorei. Espero que você aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Todas as informações do episódio vão estar aqui na descrição. E é isso. Até a próxima.